Imagine um lugar onde o gelo domina o cenário, mas que esconde riquezas inestimáveis e uma história fascinante. Estamos falando da Groenlândia, uma ilha que, apesar de sua aparência remota, está no centro das disputas globais. Donald Trump, em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, reacendeu a polêmica ao demonstrar interesse estratégico e econômico em anexar esse território. Por que a Groenlândia atrai tanta atenção? Qual a importância desse lugar na história e no cenário político atual? Vamos explorar tudo isso e muito mais ao longo desse vídeo. Tá preparado? Prepara o seu passaporte imaginário e vem viajar comigo. A Groenlândia tem uma longa e interessante história. Os primeiros habitantes foram os Inuit, também conhecidos como esquimós, que chegaram à ilha há mais de 4.000 anos. Adaptados ao clima extremamente frio, eles sobreviveram caçando focas, baleias e ursos polares, desenvolvendo uma relação profunda com o ambiente. Mas a história da ilha também tem influência europeia. Por volta do ano 1000, os vikings chegaram à Groenlândia, liderados pelo explorador Leif Erikson. Eles tentaram estabelecer uma colônia, chamada Vinland, mas devido ao clima hostil e à escassez de recursos, acabaram abandonando a ilha. A partir de 1721, a Groenlândia passou a ser uma colônia da Dinamarca, o que mudou profundamente a sua história política e social. Geograficamente falando, a Groenlândia é enorme. Com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, é a maior ilha do mundo. Aproximadamente 80% do seu território é coberto por gelo, o que torna um verdadeiro gigante congelado. A ilha é cheia de fiordes. Fiordes são formações geológicas que se caracterizam por um vale submarino, estreito e profundo, com paredes íngremes, que se estende para dentro do continente. Montanhas imponentes e uma vasta tundra. Tundra é um bioma de ambiente em que predomina o frio extremo. Não possui árvores e a sua cobertura vegetal é formada por musgos e outras espécies de pequeno porte. Apesar do clima polar e das baixas temperaturas durante grande parte do ano, a Groenlândia abriga uma fauna impressionante. Você pode encontrar ursos polares, focas e renas, além de aves migratórias, que fazem da ilha um ponto estratégico na rota de migração. A vida selvagem aqui é adaptada ao frio e a paisagem gelada é simplesmente deslumbrante. A cultura da Groenlândia é fortemente influenciada pelos Inuit, cujas tradições foram moldadas pela necessidade de sobreviver ao ambiente árido. A caça e a pesca são atividades centrais para a vida diária, e as artes, como escultura em pedra e costura, são um reflexo da conexão profunda com a natureza. Um dos maiores eventos culturais é o Natal, celebrado com grande entusiasmo, misturando tradições indígenas e cristãs. Durante o Festival de Nuuk, na capital, a Groenlândia celebra sua rica herança com danças, músicas e teatro, refletindo o orgulho da identidade groenlandesa. O groenlandês é a língua oficial, mas o dinamarquês também é amplamente falado devido à relação com a Dinamarca. Por séculos, a Groenlândia foi controlada pela Dinamarca, mas em 1979 a ilha ganhou autonomia, estabelecendo um governo local com responsabilidade sobre áreas como saúde, educação e recursos naturais. Em 2009, a autonomia foi ainda mais ampliada, permitindo a Groenlândia controlar de forma mais eficaz suas questões internas, enquanto a Dinamarca ainda se mantém responsável por defesa e relações exteriores. A autonomia foi um passo importante para os groenlandeses que têm um orgulho de sua identidade e lutam para preservar sua cultura, mesmo com as influências externas. Contudo, a relação com a Dinamarca continua forte, e muitos aspectos da vida diária na Groenlândia ainda estão ligados ao governo dinamarquês. A economia da Groenlândia é muito peculiar. A pesca é a principal fonte de renda, com destaque para a exportação de camarões e outros frutos do mar. Mas a ilha também tem recursos naturais, como petróleo, gás e minerais raros, que estão atraindo grandes potências mundiais, como os Estados Unidos. Apesar disso, a economia da Groenlândia enfrenta desafios significativos, como a alta dependência das importações e o alto custo de vida.
Além disso, as mudanças climáticas estão alterando rapidamente a paisagem da ilha. O derretimento das geleiras não só ameaça o ecossistema local, mas também pode abrir novas rotas marítimas e facilitar a exploração dos recursos naturais. Agora vamos falar sobre o grande interesse de Donald Trump pela Groenlândia. Em 2025, Donald Trump, agora no seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, voltou a demonstrar interesse estratégico na Groenlândia. Recentemente, ele reforçou a relevância econômica e militar da ilha em discursos públicos e entrevistas, destacando sua riqueza em recursos naturais, como petróleo e terras raras, que são fundamentais para a segurança econômica americana. A posição geográfica da Groenlândia também foi ressaltada, sendo descrita como essencial para as operações militares e o monitoramento de rotas marítimas emergentes devido ao degelo do Ártico. Trump propôs abrir canais diplomáticos com a Dinamarca, reiterando a importância de negociar a aquisição da Groenlândia como uma oportunidade histórica para os Estados Unidos. Ele argumentou que a posse do território ajudaria a reduzir a dependência de outros países, especialmente da China, no fornecimento de materiais estratégicos. No entanto, a Dinamarca, assim como o governo local da Groenlândia, se opôs veementemente à ideia, classificando-a como irreal e desrespeitosa à soberania da ilha. Apesar da rejeição, Trump sinalizou que continuará defendendo a inclusão da Groenlândia na esfera de influência americana, citando preocupações com a crescente presença da Rússia e da China no Ártico. Ele mencionou possíveis incentivos econômicos e cooperação na infraestrutura local como formas de atrair o interesse groenlandês, enquanto insinuações sobre sanções à Dinamarca foram vistas como uma tentativa de pressionar o governo europeu a reavaliar a sua postura. Essas movimentações reacendem debates geopolíticos e críticas na comunidade internacional, especialmente de aliados europeus. Enquanto especialistas apontam as dificuldades políticas e diplomáticas de levar adiante tal proposta, Trump continua a apresentar a Groenlândia como peça central de sua estratégia para consolidar o poder dos Estados Unidos em regiões estratégicas globais. Em resumo, a Groenlândia é uma terra de contraste, com uma história fascinante, uma cultura rica e desafios contemporâneos. Embora o interesse de Trump pela ilha tenha chamado a atenção, a Groenlândia segue sendo um território autônomo e um importante ponto estratégico no cenário global. E aí, o que você acha? A Groenlândia deveria ser mais explorada pelo resto do mundo ou deveria manter sua autonomia e identidade única? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e guardar o seu passaporte imaginário para o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!